e o desempenho é bom, né? A gente pode olhar e falar assim, olha, tá ganhando mais peças para esse elenco que já é muito bom, né? Deu para ver isso hoje ou não, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, Calçade, Eugênio, Breder, as fãs das coisas do esporte. Eu acho que tem uma grande diferença. O jogo do Flamengo, quando o Felipe usa os principais jogadores, os que atuam mais vezes, inclusive alguns reservas que não atuaram, que poderiam jogar, é um jogo que tem associação por dentro e muitas jogadas por fora. Sim. Com o time que ele formou hoje, o time só tinha jogadas por fora. Então o Flamengo ficava rodando a bola. Tinha o Luiz Araújo, Bruno Henrique. Rodava a bola, para um lado, tenta a jogada, Varela avançando bastante, até mais que costuma avançar, até porque não tinha muito necessidade de marcar. Estava até ousado o Varela hoje, né? E o Flamengo conseguia chegar à linha de fundo, jogar individual, a bola vinha para a área, por baixo, não cruzamentos sempre, aqueles cruzamentos que o time não cria nada, vem de trás, então chegou várias linhas de fundo, a bola vem por trás, no chão, e o Flamengo perdeu os gols. Respondendo sua pergunta, se o Felipe avaliou que algum dos jogadores de lado de campo pode brigar com quem tem jogado os principais momentos da equipe, é isso que ele pode tirar do jogo de hoje. No mais, eu acho que os que entraram tinham a oportunidade de fazer uma goleada, de meter pressão em cima do técnico, de fazer a torcida pedir mais esses jogadores e ninguém que entrou em campo fez isso. Concorda com o Birner? Ficou devendo? O pessoal que entrou em campo ficou devendo? Se devendo ao certo, tá? Só não... Não brilharam. Segue igual. Segue igual, isso. Passa de ano. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, pro Vante Esportes. Em parte eu concordo com o Birner, porque tem a expectativa do Flamengo é sempre muito alta. Então vai jogar em São Luís, no Maranhão, o torcedor que não está acostumado a ver o Flamengo, embora nesse ano, o Flamengo é a terceira vez que joga em São Luís, com boa parte da torcida a seu favor, e acaba decepcionando por algo que se tem um asterisco para a gente colocar nesse Flamengo da temporada 2025 do Felipe Luiz, é a efetividade. E aí isso, às vezes, afeta o time principal. Então, e quando não acontece, é um Flamengo com muito volume de jogo e um Flamengo encantador, porque converte boa parte de suas chances. E hoje voltou a acontecer, mesmo com o time poupado. O Felipe Luiz vai com, em tese, uma formação que é um 4-2-3-1, mas pelo que a gente viu em campo, pela função do Bruno Henrique, é mais um 4-2-4, porque são 4 atacantes e pouca gente para articular. Então, naturalmente, o jogo do Flamengo depende da velocidade pelos lados, como o Birner falou, mas sem um a mais para criar, e geralmente é o Arrascaeta esse cara, juntamente com o Gerson, não dá para dizer que o Flamengo ficou engessado. O Flamengo produziu, o Flamengo atacou, o Flamengo, e até o Antônio Carlos Zago coloca o Botafogo para jogar com muita gente no campo defensivo. E ali o objetivo era realmente para o Botafogo sobreviver a esse primeiro jogo, já seria considerado uma vitória pelo sistema defensivo, que era a resistência. O Matheus Cunha, que foi o goleiro hoje, nem foi incomodado. E aí, nas finalizações que o Flamengo tem falta de efetividade, novamente, do Michael. Pode ser um jogador e deve ser um jogador mais direto, mais objetivo, com mais fome de gol e não pode perder oportunidades quando tem, porque a concorrência começa a aumentar. Tem oportunidades, principalmente por essa jogada que o Birner falou, de dar a bola para trás e quem vem chegando. Mas aí, às vezes, o Flamengo também peca por dar uma penteada a mais, não finalizar logo a jogada, não arriscar logo o chute. Então é algo que já aconteceu em outros jogos com o Flamengo, não dá para colocar só na conta dos jogadores, é algo que o Felipe tem trabalhado, mas o saldo é bem positivo. O time teve volume, o time jogou melhor que o adversário e conseguiu descansar alguns jogadores que já haviam desgastados. Né? O grande objetivo era esse, conseguiu um bom resultado, conseguiu, o jogo não foi ruim, não dá para dizer isso do jogo do Flamengo, e mesmo com reservas, venceu um caminho de confronto e ainda tem um garoto saindo do banco, o Joshua, de 17 anos, um meio atacante que pode ser uma surpresa, pular até algumas etapas, ganhando aí o espaço, quem sabe, de Matheus Gonçalves, que não foi titular hoje, mesmo o Flamengo tendo esse vazio no meio campo, Felipe opta por ter mais um atacante, ganhando espaço do Wallace Ian, que jogou mais no Campeonato Carioca e agora perdeu o seu lugar ali, até mesmo entre os relacionados. Então o Joshua acaba sendo aí a principal notícia desse Flamengo. Se o olho do torcedor rubro-negro hoje brilhou,
foi pelo Joshua, mostrando estreia como profissional, marcando um gol e ganhando espaço nesse elenco do Flamengo que é muito qualificado. Se tem alguém para colocar uma estrelinha, é o Joshua. Se o cara chega, faz o gol e tal, você já... próprio treinador. Ayrton Lucas, Danilo, Varela. Tinha o Ayrton Lucas também, até esqueci de citar. Ayrton Lucas. Está acontecendo o seguinte, é preciso ter um contexto do Flamengo. Porque ele não tinha Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Isso. Esses 4 dão sentido para qualquer um desses aqui. Eles juntos é um time que trabalha a bola diferente no meio de campo e fica assim, o jogo escorre para o lado para uma jogada individual. O que faz o Antônio Carlos Zago, que é o treinador, que dirigiu a seleção da Bolívia e deixou a seleção boliviana. Cara, você faz você encaixota o Flamengo de um lado, tenta encaixotar do outro, dobra a marcação e fica durante o jogo com 20% da posse de bola. Se a bola é sua, eu não quero. Vai ser um problema se eu tiver a bola. Sim. Eu vou me abrir e você pode ganhar o jogo. Então, o Botafogo, pela ótica dele, está corretíssimo e o Flamengo fica ali batendo. Você pegar o mapa de movimentação, o Botafogo, ao final do primeiro tempo, todo dentro da área, assim, uma mancha vermelha no interior da área. Então, o Botafogo jogou dentro da sua grande área. E o Flamengo é um U. Ele é vazio aqui no centro e ele o tempo todo tentando jogar pelo lado e fazer uma jogada para finalizar. Mas é o Flamengo possível, com caras muito grandes, mas desde que tenha um contexto. Pode ser, tá bom, um jogo que não dá para ter Arrascaeta e Gerson, um ou outro já muda tudo. Aí o Gerson entrou no segundo tempo, a Arrascaeta nem foi, mas é o que dá para fazer. Então, assim, não é que o Flamengo, o torcedor tem que ficar triste. O torcedor do Flamengo tem que entender que o Flamengo conseguiu vencer um jogo em que ele tinha que, de certa forma, interagir com essa partida de uma maneira diferente, pensando no que é de maior nesta fase. Sim. E isso foi feito e ainda ganhou o jogo. E olhando para o final de semana, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, vai pegar muito valente, ele mantém uma boa conversa no vestiário. Sim. Vamos lá pro Rio, vamos tentar. Foi só 1-0. Se fosse 3-4, aí Antônio Carlos ia falar o quê? Vamos lá, que é Botafogo. Não rola, né? Agora, Eugênio, também tem essa questão, né? O Felipe Luiz já falou sobre isso em coletivas. Do tipo de postura que o Flamengo vai encontrar com relação aos seus adversários. Poucos são os times que não vão fazer o que o Botafogo fez hoje. O Botafogo nem é Série A de Campeonato Brasileiro, mas outros de Série A vão fazer a mesma coisa. Eu acho que nesse nível, embora não seja a equipe titular e tudo, mas é também continuar testando o Flamengo para sair desse tipo de armadilha, esse tipo de arapuca, essa dificuldade que os adversários vão criar defensivamente para o Flamengo, né? Tudo bem? Tudo bem, boa noite aos companheiros. Mas como disse aqui o Calçade, sem o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, você não tem o pensamento em campo. Para testar as pernas, mas não tem a cabeça. É isso. Você tem que ter os jogadores que vão dar o sentido ao time, que vão, peraí, vamos pensar aqui, o que a gente consegue fazer diante dessa situação? Quando entrou o Gerson, deu uma clareada, o Flamengo faz o gol no final do jogo. O Gerson é um jogador fundamental para o Flamengo. E que o Flamengo tem que estar preparado para essas ausências, né? Porque elas podem acontecer por opção, e aí, batendo na madeira, né? Pode acontecer por lesão. Pode, mas assim, é difícil. Todas ao mesmo tempo por... Não, todas ao mesmo tempo aí é zica demais, sendo por opção, é muito ruim, mas tendo um deles, ajuda. Especialmente o Gerson, para mim, hoje é o mais importante deles. Sim. E ele entrou e o Flamengo conseguiu clarear as ideias. É preciso entender também que você pode abordar um jogo como esse, tentando também alguns minutos, não está funcionando? Deixa o adversário jogar um pouco, dá a bola um pouco para ele, baixa um pouco a linha, vem aqui para trás. E aí? Porque aí você consegue criar um pouco de espaço, gerar um pouco de espaço. Muitas vezes a gente vê os times brasileiros assim que entram nessa circunstância, que ficam martelando 90 minutos, 100 minutos, 105 minutos, só martelam e não dão um respiro para si próprios. Às vezes dá um respiro, baixa um pouquinho. Vem, o que você tem para me mostrar, o adversário? Mostra aí, vem aqui. Quando sai, você vai ter espaço. E aí você pode matar o jogo numa dessa. Outro dia a gente estava vendo o jogo na Libertadores. O São Paulo com o Libertad lá. O Libertad no primeiro tempo não ia, o jogo estava ali. O São Paulo batia no muro e voltava. No segundo tempo, quando o Libertad saiu a primeira bola, o São Paulo foi no contra-ataque e fez o 1-0. Uma jogada do Lucas Ferreira.
a torcida está lá, a gente está vendo, o torcedor do Flamengo em casa procura ver também, porque é fanático, mas não tem importância. Porque vai ser decidido no jogo de volta do Maracanã e Porque o jogo provavelmente ruim vai ganhar. também tem um impacto comercial. Tem, para baixo. Exatamente. Para baixo, desvaloriza. Desvaloriza. Então, assim, a possibilidade de ter um jogo melhor valoriza. A certeza de 2 jogos fracos, porque é o que a gente vai ver por aí, uns porque não conseguem jogar, outros porque precisam mexer nas suas equipes, pensando em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Enfraquece seu time, tem um adversário que vai jogar na retranca, né, falando popularmente. Ele pode ir com a sua força isso máxima, mas é limitado. Aconteceu com todo mundo. Essa semana todo mundo teve isso pela frente. E aí você vai desgastar, aí se não tem o resultado, é desgaste com a torcida, é uma pressão que aumenta. Um jogo que não precisava ter. A Copa, o Calçado citou lá a Copa do Rei. A Copa Argentina ela é toda em jogo único e campo neutro. Ah, não, mas o time tem o direito de receber um grande. O Botafogo da Paraíba tinha o direito de receber o Flamengo. Vendeu lá em São Luís. Foi jogar no Maranhão. Então, assim, a Copa mais tradicional do mundo, a FA Cup, é disputada também em uma partida. Uma partida. Mas, assim, independentemente disso... Assim, porque o calendário é muito apertado, você tem que dar um respiro. Aí, quando você pode dar um respiro, você não dá. Bota mais um jogo. Desculpa, Birner. Não, claro, não tem problema. Eu acho que alguns jogadores falam que não aproveitaram muito bem suas chances, porque... Como o Birner falou, como o Flamengo hoje, pela característica dos jogadores, era praticamente um 4-2-4, quem tem que construir são os volantes. Né? E aí a gente viu que faltou construção por dentro dos volantes, por 2 razões. Uma, o jogador que em tese estava por dentro, nessa suposta linha de 3, era o Plata. Só que o Plata vai jogar pelo lado. Sim. O Plata não é um cara que vai jogar por dentro. E ele fez muito mais jogo do lado do Michel, né? Do Michel do que propriamente... jogando como meia, como jogaria o Arrascaeta. O Bruno Henrique também não vai fazer o trabalho de jogar de costas sempre como faz o Pedro. Tanto que a gente viu um Flamengo muito diferente no final de semana. Avassalador. Por quê? Como disse o Calçade, o Flamengo tinha os jogadores que atuam por dentro, o Gerson constrói por dentro, vindo da direita, o De La Cruz vem construindo como segundo volante. O Pulgar é um exímio construtor. Sobra espaço para o gente chamar Léo Ortiz para o Pulgar construir. O zagueiro constrói. O Arrascaeta destrói jogando pelo meio. Então, eu olhando assim, o Flamengo do Felipe Luiz, porque no começo a gente tinha alguma dúvida a respeito de como o time ia jogar. Eu acho que basicamente ele pode fazer variações, mas são 2 alternativas principais. Uma é com 2 jogadores de velocidade abertos e com o Gerson vindo fazer o segundo. Nesse caso saiu o De La Cruz. E essa, digamos que é a segunda alternativa quando o Felipe achar que precisa de jogo pelos lados, principalmente jogador que vem pelos lados e vem driblando por dentro para os seus laterais passarem pela linha de fundo. É a segunda opção. E a primeira opção já está muito clara, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta por dentro, Gerson na direita, Pedro centroavante e uma disputa do lado esquerdo. Sim. Essa para mim, estou falando quando o Flamengo fosse decidir uma Libertadores amanhã contra um time muito forte. Qual o time que o Felipe acha que é mais consistente? E aí, obviamente, eu não estou pensando nas características do adversário, pode mudar isso. A minha dúvida é essa. Ganhar espaço sendo relacionado ao longo da temporada com o time principal e quando joga, mostra que sabe atar bem a bola, tranquilo para jogar. Então pode ali fazer. Quando o Felipe Luiz não tiver o Léo Ortiz, já se torna um jogador bastante considerável para entrar, jogar e corresponder a essa expectativa que é: o Flamengo tem mais a bola em todos os jogos do que é pressionado. Então, nessa virtude, para mim, ele ganha pontos com o Felipe Luiz. Mas vamos lá, se for um jogo de Libertadores mata-mata, ele não vai ser opção, vai? Não, vamos colocar. Porque você tem o Léo Ortiz, você tem o Léo Pereira, você tem o Danilo, inclusive jogou hoje. Ele, num jogo pesado desse, acho que não vai colocar o menino. Mas nem por isso, ele continua sendo a 4ª opção do elenco. E ser 4ª opção desse elenco do Flamengo com 18 anos, tá de ótimo tamanho. Então ele pode jogar mais, dar mais confiança para o Felipe Luiz, poupar 2 zagueiros numa partida, como fez hoje. Então acho que é importante para um jogador de 18 anos jogar da maneira segura como ele jogou
E o Felipe Luiz já falou sobre ele. No começo da temporada, o Felipe Luiz falou: eu não quero fazer que nem o Abel Ferreira, que falou que o Vitor Reis não vai ficar pouco e acabou dando a dica ali pro City contratar, na visão do Abel Ferreira. Mas o Felipe falou: o João Vitor é um jogador de muito potencial e o Felipe Luiz certamente vai valorizá-lo, principalmente depois da atuação de hoje. Agora, de quem perdeu pontos, para mim, o Bruno Henrique, e não só pelo jogo de hoje, mas de uma sequência vem deixando a desejar e até algo que o Flamengo hoje, com a bola, muitas ações ofensivas, e o Bruno Henrique era um ponto fora da curva. Desconectado, não, em algumas jogadas não conseguia dar continuidade, até pelo posicionamento não conseguia ser o Bruno Henrique insinuante, e isso já vem... Você acha que é uma coisa do Bruno Henrique ou, por exemplo, no jogo de hoje foi de ser um time diferente e tal, questão de posicionamento, o Bruno é dele? O Bruno Henrique nos últimos jogos não tem sido... Você associa isso às questões extracampo? Eu queria chegar nisso aí, porque... Não dá para fazer essa associação direta, mas tem essa coincidência de ser no mesmo período, né? Mas o Bruno Henrique na temporada, ele começa bem, decisivo na Supercopa contra o Botafogo, mas logo depois já foi perdendo o gás e se tornou ali um jogador, enquanto o Pedro não esteve presente, ajudou ali, improvisado como referência, mas não vinha de atuações espetaculares. Agora, se o Bruno Henrique fosse um jogador que não tivesse o status que ele tem, o peso que ele tem como ídolo do Flamengo, ele teria sido afastado. Porque seria o mais prudente a fazer nessa situação. Eu entendo também o lado do Felipe Luiz e o lado do Flamengo em relação à presunção de inocência, até para... Porque eu entendo também que nesse ponto, para o Bruno Henrique, é algo que ele tem a seu favor, jogar com esse capital de idolatria, o capital de liderança do elenco, mas, por outro lado, é um desgaste, porque o Bruno Henrique, ele foi indiciado por suspeita de manipulação de apostas, é algo grave. Jogadores que estiveram na posição do Bruno Henrique nos últimos anos no futebol brasileiro, denunciados e indiciados por suspeitas semelhantes, todos foram afastados. O Bruno Henrique acabou, por esse peso que ele tem no clube e no elenco, sendo blindado, mas essa blindagem, em algum momento, pode interferir no campo. Eu não afastaria. Mas... Então, eu não afastaria. Eu entendo... A não ser que o jogador pedisse. Eu não afastaria. Eu entendo lá... Não foi o que aconteceu. O Felipe Luiz, numa coletiva, falou... Não, conversei com ele, ele falou que tá tudo bem, que tá com a cabeça legal e tal. Mas tá à minha disposição. Eu entendo o lado do Felipe Luiz e o lado do clube de bancar o jogador nesse momento e sob o argumento que é muito válido da presunção de inocência. Mas o que não pode acontecer é sustentar o Bruno Henrique com minutos, com oportunidades, só para... queremos... dar moral pro cara, mostrar que a gente está junto. É separar uma coisa da outra. Mas eu não acho que é por isso. Acho que fazer isso porque acreditou no futebol dele. Mas hoje, por exemplo... Só por isso. Mas hoje, por exemplo, no lugar do Felipe Luiz, tudo bem, escalou o Bruno Henrique como titular. E até pelo cenário do jogo, teria mexido antes para colocar o Juninho. Juninho é um jogador mais útil para o cenário do jogo, que era o Flamengo... Outra característica. Pressionando lá na frente, outra característica, um jogador que pressiona mais em relação ao Bruno Henrique e pelo menos tem mais facilidade de jogar centralizado. Então, eu sinto que o Felipe Luiz, em algum momento, até para ter o jogador, até para acolher... Com o Bruno Henrique, ali tem uma questão pessoal muito delicada, que eu não sei como o Bruno está lidando, eu não sei como isso repercute lá dentro. Como você falou, tem a presunção da inocência, então eu não acho que é hora de você colocar contra o Botafogo da Paraíba, no primeiro jogo, com tanto domínio, essa questão tática de maneira tão acima do que acontece realmente lá dentro, e eu não sei o que acontece. Mas o meu ponto é esse, Birner. O Bruno Henrique, só de estar, ele precisa ter consciência disso. Na situação, indiciado por uma suspeita grave, continuar com o grupo já está ótimo. Ele não pode reclamar de falta de acolhimento. A partir daí, o campo não pode servir como um aconchego a mais para um jogador que é histórico, um jogador decisivo, porque nesse momento o Flamengo tem opções melhores do que ele. Não estou falando nem como jogador. O Bruno Henrique é mais jogador que o Juninho. Tem um outro porém aí. Mas no jogo de hoje, o Juninho poderia funcionar melhor. Tanto é que quando entra, o Juninho, por
Por mais que tenha os problemas dele, acredito que deu mais presença de área para o Flamengo e o gol sai de uma cabeçada Outro dele. problema é, se você observar pelo lado do Bruno Henrique, que nessa temporada, toda ela, desde o início, tem jogado fora da posição dele. Também. O Bruno Henrique não é centroavante. Também. Exato. O Bruno Henrique estava quebrando um galho porque o Gabriel Barbosa foi embora, porque Pedro o Flamengo não machucado. tinha outro jogador ali devido à lesão do Pedro, foi contratado o Juninho, mas o Juninho ainda não tem a confiança de todo mundo e ele foi ficando como... Só que agora é difícil voltar para a posição dele. Porque aí a gente vai ter essa disputa. A gente falava agora, Tem um monte de jogador pra quem jogar vai ali. ser É um quem vai monte. jogar na esquerda? A gente estava pensando aqui, Cebolinha, Cebolinha, Plata. Michael, o Plata, Luiz Araújo pode eventualmente o Luiz jogar, Araújo já se jogou de ali. fundo. Mas ali É curioso a posição porque do Bruno É Henrique. curioso que o Bruno Henrique é melhor do que eles todos. é Eu o tô falando segundo assim, atacante, tecnicamente. mas só que ele não está joga ali. melhor que- É, o sem bola dele às vezes pega um pouquinho hoje. em Ele é um dia. segundo atacante hoje, né? Não é mais os Ele deixou de ser o cara de lado. Exatamente. Mas assim, ele foi a vida baixando para inteira. marca para pegar lateral. Ele foi a vida Bruno inteira o cara Henrique. de lado de campo. Ele no lado é em jogos em que o adversário está todo lá no fundo, não desce. Exato. Ele é o Mas segundo atacante. os jogos do Flamengo quase sempre têm sido assim. Mas eu não vejo assim. O Eu Flamengo acho, marcando no campo de ataque o tempo todo, pressionando, recuperando a bola. não vejo nada assim. Eu acho que a tentativa com ele é de uma associação. Ele se associa melhor com os companheiros do que o Juninho. Então, se o Juninho, você já tem a tua estrutura totalmente modificada. Sem Arrascaeta, Gerson, o Wesley faz toda a diferença também. Tô no banco hoje. Né? Então você tem isso bem modificado. Bom, Bruno Henrique, Cebolinha, Plata, eu acho que tem uma interação aí que pode dar jogo. Então, assim, eu não focaria. O gol perdido pelo Michael é a jogada dele, jogadaça dele. Michael, que está de frente para o gol, ele resolve mirar no canto e tira da trave. Mas eu vejo o Flamengo, assim, analisar o rendimento hoje é um negócio muito complicado. Muito complicado. Até porque é o seguinte, né, cara? Chega uma hora que, infelizmente, mas é o futebol. Isso entra na cabeça do jogador, essa zoeira que é o futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar, você acha que aquele campo, a estado do gramado onde o Vasco jogou, tudo bem que o Vasco não atua bem em bons gramados, em gramados... Não é no sintético, não é na grama, não é no lugar, no saibro... O jogo do no- Vasco, ele não é bom em qualquer gramado, mas tudo falando assim. Sim, sim. Quando eu te levo pro... Você é o goleiro. Quando eu te levo para uma área que o que menos tem é grama verde, Que a bola vem assim? a bola vem assim, dá um desgostinho. Ah, O cara fala, o que eu estou fazendo? risco. aqui? É um risco. Nesse gramado, a bola quicava e em alguns momentos o gramado segurava a bola também. No Então, Botafogo, lá em Maranhão. Esse ambiente de quarta e domingo, chega uma hora que você percebe alguns tentando se preservar, mesmo não atuando sempre. Porque eles sabem o seguinte, é melhor estar inteiro para o jogo grande do que se arrebentar no jogo pequeno. Sim. Mas pequeno, porém, tem que passar. Exatamente. Né? Não é assim, pequeno e fiquei lá para o CRB. Né? Não dá. Esse é um contrato que não bate. O Flamengo tem que passar pelo CRB. É impossível não passar. Não, no caso do Botafogo, Flamengo, no caso pelo do Botafogo. Pelo Botafogo. CRB já é outra história. CRB é outro jogo. Porque é isso que eu estava falando agora há pouco do jogo único. Nessa semana tem uma diferença muito grande entre os times que jogaram fora de casa, no caso do Flamengo, até o próprio Vasco e outros que jogaram fora de casa e que, mesmo que não tenham vencido, empataram, beleza, vou resolver na minha casa. E os que jogaram em casa e não conseguiram resultado, como o Santos hoje. Exato. Que é o seguinte, se eu não ganhei em casa, como é que vai ser afora? O caso do Santos é até outro, que já não tem, não é que ficou todo mundo fora assistindo os reservas. Não, é o time. Com o que tinha de melhor outra à disposição. conversa, melhor, é outra então, conversa. E assim, o Palmeiras pegou um time de primeira divisão, sabe que mesmo jogando em casa vai ter dureza pela frente. Mas é outra pegada. Pô. É outra pegada. Sim, o Palmeiras está num nível de arrumação própria muito maior. Mas o Palmeiras tem tido reveses jogando no Allianz. Sim. Então, assim, ele não resolveu a vida dele. Mas é uma situação diferente do Flamengo hoje contra o Botafogo. O Flamengo é o seguinte, se não fizesse o gol no final, não ia fazer muita diferença, porque não são 3 pontos, não é um campeonato de 3 pontos, é um jogo de 180 minutos. E nesse jogo, o segundo tempo é no Maracanã. Para o Flamengo é muito confortável Assim, isso. Eugênio, mesmo se não tivesse feito gol, o balanço já seria positivo, porque o que fica nesse tipo de jogo, e até o Calçade tocou nisso, o Eugênio também, esse desgaste de temporada, dificuldade de manter mobilização, foco para 2 jogos de Copa do Brasil, o Flamengo mostrou
a prevalência de um padrão. O time totalmente modificado do Flamengo conseguiu ter o volume que o Felipe cobra, conseguiu ter mais finalizações que o adversário, muito mais, foram 24 finalizações do Flamengo, conseguiu criar grandes chances. Então, a ideia está ali mesmo com o time totalmente modificado. E se a gente olhar o Flamengo, o time que entrou em campo hoje, do Flamengo, aí não estou entrando no mérito de elenco, de profundidade, mas com esse time, o Flamengo ficaria na parte de cima da tabela do Campeonato Do Brasileiro. meio para cima. Não, e se Acredito que sim. Se bobear, brigaria por título. Até com esse time reserva e todo modificado. Não sei se brigaria por título, mas ficaria lá em cima. Mas na parte de cima. é um time muito bom. No papel, é um time... E até se a gente considerar o João Vitor, que é um zagueiro muito promissor, Varela, um reserva limitações que sempre ali. dá conta do recado. Não é brilhante, mas cumpridor de função. Você falou do Bruno Henrique, até para pegar, o Michael também não fez, né? O Michael também Não fez um bom jogo. não fez um bom jogo também. Também é fez uma um boa bom jogo, oportunidade não para o fez um Michael bom que não jogo, aproveitou e perdeu um gol feito. Mas é né? útil, é o tempo não. inteiro ativo no jogo. Então, o Flamengo com esse time, na Série A do Campeonato Brasileiro, já estaria na parte de cima da tabela. Imagine a dificuldade para o Botafogo. Um time de Série C, jogando em São Luís do Maranhão, porque vendeu o mando de campo, teria pouquíssimas chances, e o Flamengo fez o dele, que era a obrigação de ser superior, de ser protagonista, finalizar mais, criar grandes chances. Então eu vejo esse lado positivo também. A gente cobra, né, de times que tenham um padrão, times que consigam ter comportamentos que quando modificar, quando poupar, isso permaneça. O Flamengo hoje mostrou que sim, o time do Felipe Luiz tem um padrão, independentemente dos jogadores que atuam. Muito bem. O Palmeiras foi aquele que menos, se você pegar o Flamengo, a gente está comparando Sim. equipes muito grandes que podem disputar qualquer título essa temporada. Foi aquele que menos se modificou. Eu digo, não é que não tenha trocado jogadores, mas na estrutura, as mudanças do Flamengo foram radicais na estrutura da equipe e a gente viu o resultado. O Palmeiras, o desenho é o mesmo, o Palmeiras tem essa qualidade, que é assim, tentar buscar um elenco linear. Você coloca os reservas ou os Mas a titulares, estrutura tá ali. chega uma hora você não sabe Quem quem é dorsal quem, tá porque ali. todos eles podem jogar. Sim, a estrutura está ali. E pegou o jogo mais difícil, que é um time de Série É A. verdade, foi o confronto mais Sofreu complicado. o maior desgaste de todos eles. Bom, você que viu o jogo do Flamengo, o Flamengo empilhou chances e tudo, não foi uma grande partida assim do 18 Flamengo. finalizações de dentro da área. Olha isso, olha isso. 24 no total, 9 no alvo contra 1. Pode não ter sido um grande jogo assim para se assistir, numa expectativa de Flamengo, mas também quem criou expectativa para um jogo desde Copa do Brasil viajou um pouquinho.